Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compassos compostos e por que as pessoas têm tanta dúvida sobre o compasso composto e por que tem esse nome, compasso composto, né? Muitas pessoas que aprendem partitura acabam decorando, né? Aquele tipo de compasso é composto, outro é compasso simples. Mas por que tem esse nome, né? Compasso composto e o outro compasso simples, né? Vamos entender um pouquinho a subdivisão rítmica e entender por que a gente usa esse conceito de compasso composto, por que foi necessário desenvolver, né, esse tipo de compasso e como ele é usado e entender mesmo teoria ali, né, gente? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que quer dizer um compasso simples, né? Para a gente entender o que é um composto, a gente tem que entender o simples. Então, toda a divisão matemática das notas musicais, em ritmo, né, ritmicamente falando, elas são baseadas em uma divisão binária, uma divisão por 2, né? A gente vai ter sempre uma divisão, onde a próxima nota ela vai ser dividida por 2, que aí vai ser igual à mínima. A mínima dividido por 2 é igual a C mínima. A C mínima dividido por 2 é igual a colcheia, que eu não botei por 2, né? Certo? Isso aqui é claro, né? Então, quando a gente vai fazer um compasso simples, quais são as subdivisões que a gente tem internamente dele? São subdivisões binárias, né? Sempre o tempo vai ser subdividido por 2, por 4, ou por 8, ou por 16, ou por 32. Sempre uma subdivisão com um expoente de 2, digamos assim, né? Então, por exemplo, se a gente for escrever um compasso 4x4, eu posso dividir ele em 2, ou o tempo dele em 2, ou em 4, né? Se eu quiser dividir por 3, a gente usa uma ferramenta que muita gente conhece, que é muito comum, que se chama a quialtera. Por quê? Quialtera. Ela que altera a subdivisão do tempo, porque aquilo não é o normal daquele compasso, né? Então, a gente vai e que altera e avisa aqui em cima que tipo de que alteração a gente está fazendo. A gente avisa que a gente está colocando 3 notinhas dentro de um tempo que tem a sua subdivisão natural em 2. Então, a gente quer colocar 3. E aí que eu queria chegar. Como é que a gente faz para ter um compasso naturalmente subdividido em 3? Se eu quero uma música que ela é o tempo todo uma subdivisão ternária, como é que eu vou escrever ela com um sistema totalmente baseado em uma subdivisão binária, certo? E aí, algum gênio da música inventou o compasso composto. Ele trouxe uma nova subdivisão para que a gente pudesse reagrupar essas notas e subdividi-las em alguma subdivisão ternária, para que a gente não precisasse ficar aqui alterando o tempo todo, né? Se eu tenho uma música que ela é o tempo todo subdividida em 3, eu ia ter que aqui alterar a música do começo ao fim. Para a gente não precisar disso, se usou uma outra ferramenta de subdivisão do tempo. Vamos lá? Vou apagar aqui rapidinho para a gente entender. E aí, para a gente subdividir o tempo de forma ternária, não existe figura para isso, certo? Então, o que foi feito? Vamos colocar dentro do tempo um número de figuras, por exemplo, uma colcheia, que dê para a gente dividir de 3 em 3. Mas aí, como é que eu faço, né? Poxa, eu quero dividir de 3 em 3 o compasso. Mas qual seria a unidade de tempo aqui, né? Eu não vou poder mais usar a unidade de tempo no denominador. Não faz mais sentido, porque não existe esse tipo de unidade de tempo, né? Então, eu vou ter que usar a subdivisão aqui no denominador. E qual é a subdivisão que representa a colcheia? É o número 8. E como é que eu faço para ter
subdivisão ternária, eu tenho que ter um número em cima que divida por 3, né? E aí, a gente poderia dividir esse compasso de 3 em 3 colcheias. E a gente tornaria o tempo um tempo com a subdivisão ternária, né? E aí, o tempo, eu vou ter que representá-lo como uma semínima pontuada, né? Porque é o que representa as 3 colcheias. Enquanto no compasso simples a gente tem aqui a representação da subdivisão em relação à semibreve, né? Por exemplo, se eu tenho a semibreve dividido por 4, aí eu vou ter aqui, ó, eu sei que a semínima está representando o meu tempo, né? Aqui, a representação do tempo é o agrupamento de 3 notinhas representadas aqui no denominador, para que a unidade de tempo tenha uma subdivisão ternária, né? E isso que significa compasso composto. É o compasso composto de várias unidades do denominador, certo? Olha que interessante, muita gente decora essa informação sem entender muito. Pô, é 8, mas aí são 3, semínima pontuada. Por quê? Porque é um compasso composto de várias unidades representadas aqui no denominador. Ele não é um compasso simples, ele é um compasso mais complexo que é representado por várias unidades do denominador. E geralmente um compasso composto, o número superior, ele é divisível por 3, porque a intenção do compasso composto é tornar um compasso ternário, né? Um compasso internamente subdividido por 3. Então, geralmente aqui em cima a gente vai ter 3, 6, 9, 12, são os compassos compostos, né? Eles são subdivididos por 3, para a gente poder ter compassos em que a gente pode tocar valsas e etc e tal. Senão a gente não conseguiria tocar esse tipo de subdivisão, só com muita informação na partitura, né? Dessa forma, a gente consegue tocar esse tipo de música, só informando aqui que, ó, a partir de agora, eu tenho 3 unidades dentro de cada tempo, para poder subdividir até o final da música. E a música vai ser sempre 3 semicolcheias, 3 semicolcheias, 3 semicolcheias, 3 semicolcheias. 3 colcheias, né? Eu falei semicolcheia, mas também pode. Então vamos aproveitar e falar como seria um compasso composto de semicolcheias. Qual seria a unidade aqui embaixo no denominador, né? Na colcheia a gente tem o 8, na semicolcheia a gente teria o 16. E aqui em cima, se eu quisesse um compasso, vamos dificultar aqui o negócio. Se eu quisesse um compasso composto ternário. Ah, meu Deus. São 9 tempos ternários dentro de um compasso. Então, eu queria 3 tempos de 3 semicolcheias. 3 vezes 3, 9. Então, eu teria um 9 aqui. E aí, eu teria 3 grupamentos que representam o tempo de semicolcheia. Olha que legal. Deu para entender como é que é a matemática do compasso composto, né? É um compasso que é uma ferramenta utilizada para a gente ter novas possibilidades de subdivisão, certo? Sem ter que alterar o tempo de uma música do começo ao fim, num compasso binário, né? Dividido binariamente, como é a questão rítmica da música, né? Ela sempre vai ter uma subdivisão binária. A nossa estrutura da linguagem rítmica musical, né? Ela sempre tem uma estrutura binária, tá? Espero que tenha sido útil essa explicação para você entender de uma vez o que significa compasso composto. Nunca mais esquecer e nunca mais vir de decoreba para cima das pessoas explicando o que é compasso composto. Você, a partir de agora, você sabe explicar o que é compasso composto, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficar qualquer dúvida, é só perguntar aqui embaixo que eu respondo todo mundo, tá bom? Beijo e até a próxima!